Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Muito bem, Lucas 7, versos 12 a 16. Vamos nos colocar em pé? Lucas 7, 12 a 16. Vamos ler então só esses versículos. Vamos começar no verso 11, tá? Até o versículo 16. E aconteceu que, no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Querido Deus, nós agradecemos por esta passagem das Escrituras, que mostram que Jesus sentiu íntima compaixão de uma pobre viúva que tinha acabado de perder o seu filho. Pai, o que nós mais desejamos nesta noite é também receber a compaixão do Senhor em nossas vidas. Eu sei que nós temos muitos pedidos de oração, mas todos eles, meu Pai, poderiam ser resumidos nesta única palavra: misericórdia. Nós estamos aqui, ó Deus, buscando a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas e a vida de nossos filhos e filhas e de nossos familiares. Nós estamos pedindo pela misericórdia de Deus sobre a nossa igreja, sobre este ministério, sobre a nossa cidade, nosso estado e nosso país. Somente a misericórdia de Deus pode nos livrar de todos os males que merecemos, de um destino trágico por causa do pecado, da desobediência. Por isso, meu Pai, nós estamos orando por esta compaixão que vem de Deus e pelo dom da misericórdia que o Senhor tem. Pedimos ao Pai que nos ajude a nos arrependermos dos nossos pecados, nos afastarmos deles e realmente colocar Deus em primeiro lugar, fazendo a sua vontade, fazendo o que é certo, custe o que custar, lhe obedecendo. Portanto, meu Pai, dá-nos nesta noite muita segurança da sua graça e da sua misericórdia para conosco. Dá-nos segurança do amor que o Senhor tem para conosco. No nome de Jesus, amém. Podem se assentar. Sabe qual é a lição principal que nós tiramos deste texto? A lição principal que nós tiramos da ressurreição deste jovem, que era o único filho de uma mulher viúva, é esta: Jesus Cristo nos ama. Este é o tema principal desta história, o amor de Jesus. Jesus Cristo ama as pessoas. Na verdade, esta é a maior diferença entre Jesus Cristo e todas as demais religiões do mundo. Jesus Cristo nos ama, religião nos aprisiona. Um professor de direito, chamado Roberto Ingersoll, queria convencer todos os seus alunos que Deus não existe. Um de seus alunos mais promissores acreditou em seus ensinamentos e se tornou um ateu, mas um ateu inveterado.
Este aluno, por sua vez, virou um alcoólatra, abandonando a sua esposa e seus 2 filhos e indo viver nas sarjetas da cidade. Numa noite muito fria, um homem bondoso, vendo aquele bêbado dormindo sobre a sarjeta, conseguiu tirá-lo dali e levá-lo para um albergue cristão, onde ele podia dormir sobre uma cama quentinha e onde ele recebeu também alimentos quentes. Só que na manhã seguinte, este bêbado ouviu a pregação da palavra de Deus, ouviu o plano de salvação e ele recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E Jesus Cristo transformou a vida dele. Ele abandonou o vício da bebida, ele voltou para a sua família e ele recuperou o seu emprego, pois ele também era um advogado brilhante. Depois de alguns anos, ele descobriu que o seu ex-professor estaria naquela cidade, palestrando e dando palestras contra a existência de Deus e contra a inerrância da Bíblia. Então ele resolveu escrever uma cartinha para o seu ex-professor e deixá-lo saber o que havia acontecido em sua vida. E ele disse: amado professor Roberto, eu sei que o senhor vai falar sobre Deus e dizer que ele não existe, e dizer que a Bíblia não é um livro perfeito. Mas antes de dizer essas coisas, eu quero que o senhor saiba que esta religião que o senhor é contra, desceu dos céus e me alcançou nos lugares mais baixos da terra. Esta religião também transformou a minha vida e me devolveu para minha esposa e para os meus filhos. E o professor Roberto realmente acabou por ler a carta daquele ex-aluno para os seus novos alunos. E ao terminar a leitura ele disse: alunos, eu não sou contra esse tipo de religião que realmente funciona na vida das pessoas, mas eu sou contra aquela religião que fala muito, mas não pratica o que fala. Em outras palavras, os ateus, eles podem achar falhas na minha vida, eles podem achar falha na sua vida, eles podem achar falha em nossa igreja e nas outras igrejas, mas nenhum ateu jamais vai achar falha na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ninguém vai achar falha na palavra de Deus. Como falar mal daquele Jesus que viveu uma vida perfeita e curou todos os tipos de doenças e ressuscitou pessoas dentre os mortos e ainda morreu na cruz do Calvário para pagar pelos nossos pecados? Meus amados irmãos, nesta noite eu quero afirmar que Jesus Cristo nos ama e Ele prova o seu amor para conosco. Vejamos nesta noite o que Jesus Cristo observou ao seu redor durante aquele funeral e o que Jesus Cristo sentiu ao seu redor durante aquele funeral e o que Jesus Cristo disse ao seu redor durante aquele funeral e, finalmente, o que Jesus Cristo fez ao seu redor durante aquele funeral. Primeiramente, o que Jesus Cristo observou. Irmãos, o que nós observamos durante um funeral? Sofrimento. Sofrimento de todas aquelas pessoas e principalmente o sofrimento daquela mãe. Eis que levavam um defunto. Quem era ele? Filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Nós estamos acostumados a funerais, principalmente nós pastores, somos chamados para fazer funerais quase que o tempo todo. A sociedade lucra com a morte das pessoas e o mundo até fica um lugar melhor quando determinadas pessoas morrem e saem desta vida. Mas para Jesus Cristo, irmãos, nós observamos aqui que a morte é sempre terrível. E Jesus, Ele consegue entender a dor e o sofrimento das pessoas que ficam. E o que Jesus viu naquele funeral? Primeiro Ele viu um jovem. Quantos jovens nós temos aqui hoje na igreja?
pensam que são invencíveis, pensam que têm uma vida pela frente, pensam que vão viver para sempre e que não precisam pensar sobre a morte. A Bíblia não diz quantos anos ele tinha, 15, 16 ou 17 anos, mas Jesus fez questão de dizer que ele era um jovem. Em outras palavras, não é normal que um jovem venha morrer. Não é normal que nossos filhos morram. Nenhum pai aqui deseja enterrar o seu filho. Nós queremos ser enterrados pelos nossos filhos. No curso normal da vida, não esperamos que jovens venham a morrer. Nós esperamos que idosos venham a morrer, mas não esperamos a morte de jovens. Porém, jovens também estão morrendo. Eles estão morrendo por alguns tipos de doenças, mas estão morrendo principalmente por causa da violência que praticam ou que é praticada contra eles e por causa de vícios. A Bíblia não diz aqui qual foi a causa por detrás da morte daquele moço, mas sim que ele era jovem. Em outras palavras, não era para ele ter morrido. Eu tinha 6 aninhos de idade, quando finalmente eu me dei por conta que um dia vou morrer também. Isso aconteceu porque um outro coleguinha meu, de 6 aninhos de idade, veio a falecer também. Eu me lembro de ver os seus pais chorando muito, sofrendo muito naquele funeral. E ele era uma criança muito linda, ele era moreno, porém de cabelos castanhos claros. E desde aquele dia eu soube que eu também poderia morrer e que eu vou morrer um dia. Quando eu e a dona Raquel nos casamos, ela disse que nós não poderíamos ter apenas um filho. Eu também não queria ter apenas um filho, mas eu perguntei para ela, por que não? Ela disse, porque um filho poderia morrer, nos deixando completamente sozinhos. E eu acho que o conselho dela foi bom, foi um conselho válido, porque esta é uma realidade, dura e cruel, mas os jovens também morrem. Recentemente, 241 jovens morreram queimados e asfixiados em uma boate, numa casa noturna, na cidade de Santa Maria. Podemos dizer que o nome daquela boate, literalmente, é o beijo da morte. Eram jovens, estudantes, universitários, empresários, que não precisavam ter morrido, mas eles morreram. Jesus viu que aquele defunto era um jovem. Segundo, ele viu também que era um filho único. Mais uma vez, quando eu e a minha esposa perdemos uma gravidez, nós sofremos muito. Nós sofremos quando o médico atestou que a criança não vivia mais. Porém, nós transferimos toda a nossa afeição para as 2 filhas que Deus já havia nos dado. No entanto, esta mãe aqui do funeral, esta viúva de Naim, ela não tinha outro filho. Jesus sabia que ela não poderia ter outro filho, e foi isso, irmãos, que comoveu o coração de Jesus. Eu creio que se não fosse o fato dela ser viúva e aquele filho único, Jesus não o teria ressuscitado. Mas foi a situação dela que comoveu o coração de Jesus. Porque a Bíblia mesma admite que a morte de um filho único é um dos piores tipos de sofrimentos que uma mãe pode sofrer na vida. Jeremias 6:26 diz: ó filha do meu povo, cinge-te de saco e revolve-te na cinza, pranteia como por um filho único, pranto de amargura, porque de repente virá o destruidor sobre nós. Jovem e além de tudo filho único. Sabe, uma das entrevistas que mais comoveu o meu coração a respeito dos 241 jovens que morreram na casa noturna em Santa Maria foi o de uma mãe que, perante os microfones, ela disse: ele era o meu único filho, e já era uma senhora de uma certa idade, com certeza ela não vai poder ter outros filhos.
E na hora eu disse que Deus possa abençoar o coração desta mãe e de todas as outras mães. Mas o que mais Jesus viu? Ele viu uma viúva sem filhos. Primeiro, esta mulher havia perdido o seu marido, o seu melhor amigo, o seu companheiro por toda a vida. E agora, irmãos, ela perde também o seu filho, o seu único filho, sendo deixada sozinha para viver neste mundo. E além do sofrimento, ela teria que carregar a vergonha do nome de sua família, pois agora sem filho, o seu nome seria extirpado da história de Israel. E para os judeus, a prosperidade do nome era algo muito importante. Por isso, irmãos, Lucas, ele fez questão de relatar que havia uma grande multidão de pessoas seguindo o cortejo daquele caixão, porque todos os moradores de Naim entendiam que o sofrimento daquela mulher era algo muito sério, era algo muito grave. Sem marido e agora sem filhos. Mas Jesus Cristo, Ele viu a dor daquela mãe. Será que nesta noite Ele está vendo a nossa dor também? Será que Ele está vendo o nosso sofrimento? Será que Ele sabe o que está acontecendo com cada um de nós? Será que Ele sabe o que está acontecendo dentro do nosso lar? Será que Ele sabe o que está acontecendo dentro do nosso coração? Será que Ele sabe o que está acontecendo com as pessoas que nós mais amamos? Irmãos, a resposta é: Ele sabe. Ele conhece a nossa vida. Ele conhece o nosso assentar e o nosso levantar. Ele sabe o número de fios de cabelo que nós temos. Amém, irmãos? E Ele se importa com cada um de nós. Há um hino que diz: importará ao Senhor Jesus que eu viva sempre a sofrer, tendo o coração cheio de aflição, sentirá meu triste viver. Oh, sim, eu sei, Jesus bem vê o que eu estou a sofrer. Em cruel peleja, pavor, inveja, Jesus me quer valer. Jesus se importa, amém, irmãos? Ele viu um jovem morto, filho único de uma viúva. Em segundo lugar, o que Jesus Cristo sentiu? A Bíblia diz: o Senhor moveu-se de íntima compaixão. Os olhos de Cristo afetaram o seu coração. Ele viu, ele sentiu. E a palavra compaixão significa ser movido de dentro para fora. É impossível sentir compaixão e não fazer nada a respeito da situação ou das pessoas que precisam de ajuda. Quando o amigo de Jesus, chamado Lázaro, estava doente, Jesus foi avisado a tempo de ajudá-lo, a tempo de socorrê-lo, mas Jesus não foi ao encontro de Lázaro. Era necessário que Lázaro morresse daquela doença. E Jesus não podia estar perto, porque, irmãos, se Jesus estivesse perto de Lázaro, Lázaro não teria morrido. O amor, a compaixão de Jesus não teria permitido. E é por essa razão que quando eu, ou alguém de minha família, cair doente, eu quero estar bem pertinho do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Eu quero estar o mais próximo possível de Deus, através da igreja, através da Bíblia e através da minha vida. Nós precisamos estar pertinhos de Deus quando as provações chegarem. Na verdade, nós precisamos estar próximos de Deus, porque o Salmo 145, 18 diz: perto está o Senhor de quem? De todos os que o invocam. Como? De todos os que invocam em verdade. Através dos séculos, Satanás, mentiroso, tentou dizer para os homens que Deus não existe. A teoria da evolução já existia muitos anos antes de Charles Darwin. Mas agora, irmãos, com a teoria do design inteligente, cientistas do mundo inteiro estão afirmando que Deus existe, um ser supremo existe. Caso contrário, nós não poderíamos existir neste mundo.
Então são poucos agora que negam a existência de Deus. Então Satanás mudou a tática. Agora ele não diz que Deus não existe, ele diz que Deus existe, mas abandonou a humanidade. Deus não se importa comigo, Deus não se importa conosco, Deus está ocupado demais para se interessar nos seres humanos. Mais uma vez, mentira, amém, irmãos? Deus nos ama e a maior prova do amor de Deus é Jesus Cristo. Por isso, nesta noite, nós estamos comemorando a Páscoa. Ele morreu por nós, Ele foi sepultado, mas Ele ressuscitou, Ele vive. E porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pode duvidar do amor da mãe, pode duvidar do amor do pai, mas não duvide do amor de Deus. Deus nos ama. E o que Jesus Cristo sente quando Ele se aproxima de nós? Ele sente compaixão se estamos perdidos. Ele sente compaixão se estamos em pecado. E Ele sente compaixão se estamos perecendo. E em terceiro lugar, o que Jesus Cristo disse naquele funeral? Não chores. Mas como que alguém pode chegar num funeral e dizer para uma viúva que acabou de perder o seu único filho, não chores? Somente alguém que podia fazer algo a respeito, amém, irmãos? Eu não posso. Quando eu chego em um funeral, eu abraço a pessoa, às vezes eu choro com aquela pessoa, eu digo eu sinto muito, mas eu não tenho mais nada a dizer. Mas Jesus disse, não chores, porque Ele tinha solução, amém, irmãos? Se Ele não tinha solução para aquele momento, Ele tem para o futuro. O rei Davi havia jejuado por 7 dias para que Deus curasse e salvasse o seu bebê recém-nascido, mas a criança morreu. Porém, mesmo assim, Davi encontrou conforto nessas palavras. Poderei eu fazê-la voltar? Não, não poderia. Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então, quando Jesus disse, não chores, aquela mãe deve ter pensado, Jesus deve estar se referindo à ressurreição dos mortos. Eu sei que um dia eu vou rever o meu filho na eternidade, mas eu estou chorando agora, porque eu não vou vê-lo mais nesta vida. Eu estou separada do meu filho para sempre nesta vida. Mal sabia ela que Jesus não estava se referindo ao futuro, mas sim ao presente. Ele estava disposto a acabar com aquele funeral, amém, irmãos? Várias pessoas podem acabar com uma festa, mas só Jesus Cristo pode acabar com um funeral. 2 vezes o Novo Testamento disse, não chores. A primeira vez foi esta, Jesus disse para uma viúva, mãe de um filho único, não chores. E a outra vez foi um ancião de dias, disse para o apóstolo João, não chorar, porque Jesus Cristo havia vencido a morte. Jesus ainda está dizendo nesta noite, para cada um de nós, não chores por causa do pecado, se você caiu em pecado, porque eu posso perdoar. Não chores por causa de problemas, porque eu posso resolvê-los. Não chores por causa de doenças, pois eu posso curá-las. E não chore por causa da morte, pois eu posso ressuscitar. Você sabia que os melhores homens da Bíblia choraram e muito? Abraão chorou por causa de sua preciosa esposa Sara. José chorou por causa de seus irmãos que estavam arrependidos. Jacó chorou por causa de seu filho José. Davi chorou por causa de seu filho Absalão. E Jesus chorou por causa da família de Lázaro. Mas veja o que Deus promete para quem chora em Apocalipse 21:4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor. Irmãos e irmãs, seja qual for o nosso problema, Jesus está dizendo, não chores, eu tenho a solução, mas é preciso estar próximo dele para ouvi-lo. E em quarto lugar, o que Jesus Cristo fez naquele funeral? Verso 14 diz, e chegando-se, tocou o esquife,
e os que o levavam pararam. E disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. Sabe o que o médico sanitarista nos orientou certa vez? Ele disse que o caixão, depois de usado, possui certos micro-organismos que podem fazer muito mal à nossa saúde. E que o correto é passar por um procedimento bom de higiene pessoal depois de todo funeral que nós atendemos. Jesus, no entanto, irmãos, ainda que judeu, e judeu não deveria tocar em defunto, porque ele se tornaria imundo, mesmo que o defunto fosse alguém conhecido. Mas Jesus tocou aquele caixão com tanta força que os homens que o carregavam tiveram que parar. Imagino que havia no mínimo 4 homens carregando aquele caixão, mas quando o dedo de Deus tocou aquele caixão, eles tiveram que interromper o cortejo. Eles não tiveram forças para continuar, tiveram que parar, porque os dedos de Deus tocaram aquele caixão. E os homens e a multidão ficaram atônitos, sem saber o que estava acontecendo. E o que Jesus Cristo fez em seguida? Ele ressuscitou o jovem filho e ele o entregou à sua mãe. Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto, ele foi chamado de defunto, assentou-se e começou a falar. Irmãos, a alma daquele rapaz já estava no paraíso, gozando do paraíso. Mas de repente aquela alma lá do paraíso ouviu a voz de Deus dizendo: jovem, a ti te digo, volte para cá. Amém, irmãos? E imediatamente aquele espírito retornou para o seu corpo mortal para dar continuidade à sua vida. Mas observe, Jesus teve que dizer: jovem, a ti te digo. Caso contrário, muitos outros teriam voltado à vida, porque Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Ele teve que dizer quem? Jovem, a ti te digo. E Jesus lhe permitiu voltar dos mortos para dar continuidade à sua vida. Em João 11:43, algo semelhante aconteceu também, quando Jesus ressuscitou a Lázaro. Ele chegou em frente ao túmulo de Lázaro, e a Bíblia diz que ele gritou, que ele usou uma grande voz e disse: Lázaro, sai para fora. Ele estava em um cemitério, e se ele não tivesse dito o nome Lázaro, outros defuntos teriam saído para fora também. E o interessante é que Lázaro saiu daquele túmulo pulando, com dificuldades, porque os seus braços e as suas pernas estavam amarrados. E ele então disse: desligai-o, soltai-o, deixe-o ir. E ele foi devolvido para suas 2 irmãs. Talvez nesta noite você não esteja morto ainda, morto fisicamente, mas você está morto espiritualmente. Você está amarrado pela força do pecado, pela força dos vícios. E eu tenho uma boa notícia para lhe dar: Jesus Cristo pode libertá-lo, amém, irmãos? Para que você possa viver uma vida que agrade a Deus. Certa vez, um homem alcoólatra, viciado em bebida, me disse que ele não achava que estava em pecado. Ele ainda tentou me convencer que Jesus e os apóstolos bebiam também. Ele disse que não sentia nenhum remorso, nenhum peso de consciência. E eu olhei para aquele bêbado e perguntei: se o elefante cair em cima de um defunto, o que o defunto vai sentir? E ele disse: nada, um defunto não tem sensações. E eu disse: exatamente, você está morto espiritualmente, por isso você não sente o seu pecado e não sente que está entristecendo a Deus, a sua família e os seus amigos, porque você está morto. Mas se você aceitar Jesus Cristo, você vai viver, e vivo, você vai aborrecer o pecado. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Depois de dar
vida ao jovem, ele o entregou à sua mãe. Jesus tinha todo o direito, depois daquele milagre, dizer para aquele rapaz: a partir de hoje você é meu, você vai me seguir, onde quer que eu esteja, você vai estar também, você vai me obedecer e vai estar sempre ao meu lado. Mas Jesus sempre agia por princípios e por compaixão. E Jesus sabia que a mãe daquele rapaz tinha mais necessidade dele do que o próprio Jesus. Por isso, ele o entregou para a sua mãe. A Bíblia ensina: mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Quando eu era criança, sempre ouvi o meu pastor dizendo que se um dia a mãe dele precisasse dele, ele largaria tudo e correria para auxiliar a sua mãe. Eu creio que todos os filhos deveriam ser assim e pensar assim também. Irmãos e irmãs, Jesus Cristo nos ama. Jesus Cristo nos ama. Mas o grande objetivo dele não é nos amar, mas é glorificar a Deus. E ele glorifica a Deus nos amando. Veja o verso 16. E de todos se apoderou o temor e glorificaram a Deus. Irmãos, o alvo não era ressuscitar o rapaz, não era alegrar o coração daquela mãe. O alvo era glorificar a Deus. Assim também, quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados, quando uma pessoa se converte de coração e alma a Jesus Cristo, quando uma pessoa é salva, Deus é glorificado. Não duvide mais do amor dele. Ele te ama. A pergunta é: você o ama também? Vamos fechar os olhos e orar.